Então vamos lá, essa é mais curta. Com o fracasso das capitanias hereditárias, à exceção de algumas do Nordeste, da de São Vicente, uh, o rei vai tomar novamente a administração, desfazer o sistema de capitanias e vai criar o sistema de governador geral. Tá? Então ele vai escolher pessoas para fazer a administração de toda essa terra. E agora os burgueses, os nobres europeus podem vir para essa terra nova, para o Estado brasileiro, para essa colônia, criar suas fazendas independentes de terem ou não uma capitania. Isso foi desfeito. Tá? Nesse sistema de governo geral, vai ser instituído algumas regras, tá? Para não cair no mesmo erro do que aconteceu nas capitanias hereditárias, onde muitos dos administradores nada fizeram ou cada um fez de um jeito e as coisas não progrediram. Nesse segundo momento, a partir de 1550, o governador geral, os governadores gerais portugueses que obedecem ao rei de Portugal, vão estipular regras muito claras do que fazer, tá? E aí vai ser instituído no Brasil um sistema chamado plantation. Essa palavra em inglês mesmo, plantation. Que significa o quê? Primeiro, monocultura. O território vai ser usado para o cultivo de apenas um produto. Todo o território. O que, em teoria, vai facilitar o trabalho de todo mundo. Porque aí as fazendas vão ser iguais, muda o tamanho, mas o processo de terra, de maquinário, de tecnologia utilizada vai ser o mesmo. As sementes, o produto, as mudas são as mesmas. Entre todas essas fazendas pode ter troca de informações. Tá? Então, você cria um produto só. Como ainda não se tem um entendimento muito profundo das diferenças regionais do Brasil, de clima, de terra, eles acham que se um produto der certo em um lugar, vai dar certo em todos os lugares. Então, a primeira regra do plantation, a monocultura. Tá? Segunda regra do plantation, mão de obra escrava. Então, em todo o território brasileiro, aquele território que ainda é só aquela ponta, você vai em todo ele ter o trabalho de escravos. Tá? Os portugueses, as pessoas que vêm para o Brasil, não vão trabalhar. Elas vão administrar as fazendas. Quem vai trabalhar são os escravos. Lá naquele primeiro momento, quando a gente tinha a escravidão dos indígenas no pau-brasil, os portugueses, de forma violenta, tomaram a terra, mataram milhões de índios, escravizaram outros tantos, até que em um certo momento a Igreja Católica vai interceder. Então a Igreja Católica, índios vão ser levados, índios brasileiros vão ser levados até a Europa, e os responsáveis pela Igreja Católica, o Papa, os cardeais, vão chegar a um consenso de que o índio tem salvação, que o índio tem alma, que o índio pode ser catequizado. Ou seja, o índio pode ser transformado em católico. Tá? Então, diferente do que os primeiros navegadores, os primeiros administradores do Brasil forçaram, de que o índio era inferior, que o índio era um ser diferente de todos os outros, abaixo, a Igreja Católica naquele momento vai dizer que não, que o índio ele tem condições de ser catequizado, de ser salvo como todos os outros, e que, portanto, a escravidão do índio não é correta, é ilegal. E aí você vai ter um baque com os europeus, porque eles, principalmente com os portugueses e os espanhóis, com os outros países que vão ocupar também, tá? Ingleses, franceses, holandeses também vão passar por esse problema. Porque todos eles tomam a América, seja para extração ou para plantação, com a ideia do quê? De colocar os índios para trabalhar, de escravizar os índios. Com essa negativa do uso do trabalho indígena, todos eles vão se deparar com um problemão. E agora? Quem vai trabalhar?
A gente vai criar as fazendas, mas quem vai vir? Vamos colocar Portugal, que é o que mais nos interessa em questão. Portugal é um país pequeno. A população portuguesa é muito pequena. A população portuguesa hoje é menor que a população da cidade de São Paulo. Imagina, 500 e poucos anos atrás. Então, Portugal não tem habitantes suficientes para colonizar o Brasil. Nem se vier todo mundo para cá. Tá? Fora isso, você trazer pessoas para cá significa que você tem que pagar. E aí você perde justamente aquilo que você viu de interessante nessa nova terra, que é o lucro. E aí você vai partir para uma outra ideia. Se eu não posso escravizar os índios, embora, nesse ponto, vamos colocar aqui uma ediçãozinha, um parênteses, portugueses e espanhóis vão continuar escravizando. Tá? Mesmo com a negativa da igreja, em vários pontos da área da América Espanhola, áreas francesas, da Inglaterra, da Holanda e nas áreas portuguesas, os colonos, ou seja, os europeus que para cá vêm montar suas fazendas, vão continuar utilizando mão de obra escrava. Essa mão de obra vai começar a ficar cada vez mais escassa graças ao trabalho dos jesuítas, tá? E falaremos deles depois, que são padres de uma ordem católica que vêm para o Brasil a mando da igreja para catequizar os indígenas. Tá? Então os indígenas vão ser salvos da escravidão por esses jesuítas, tá? Em grande parte dos casos, fugindo até as igrejas que esses jesuítas vão fundar. Então, esses jesuítas vão ser como protetores dos índios, o que vai reduzir muito a quantidade de índios escravizados no Brasil e não no restante da América, mas estamos falando do Brasil especificamente. Mesmo com a proibição, a escravidão continuou, tá? Mesmo com os jesuítas aqui batendo que não podia, a escravidão do índio se manteve por muito tempo. Em alguns lugares menos, em outros muito mais, mas ela se manteve, tá? Então vamos colocar isso. Não é porque a igreja falou que não podia que as pessoas obedeceram. Esses colonos, como eu disse, ninguém está vendo, a comunicação leva meses. Tá? Então quando um jesuíta avisa que em tal cidade, tal colono está utilizando índio como escravo, até isso chegar até a Europa, ter resposta, voltar, levavam meses e meses e meses. Muitas vezes nem tinha retorno. Tá? Então, os colonos vão se aproveitar disso para continuar escravizando os indígenas. Num segundo momento, quando essa escravidão realmente vai ficar escassa, tanto pela fuga dos índios que fogem e vão para a floresta, quanto pelo trabalho dos jesuítas, aí portugueses e espanhóis, com outros povos também, holandeses, e todos eles vão participar disso, mas principalmente portugueses e espanhóis, vão buscar uma nova alternativa que é a escravidão do africano. Tá? No caso dos portugueses, eles já têm, desde lá do início das navegações, contato com esses povos do litoral africano. E aí eles vão passar, e já faziam negócios, já faziam comércio de vários tipos com esses povos. Eles vão começar a fazer um outro tipo de comércio, que é o comércio de escravos. Esses povos, esses reinos do litoral da África, vão aprisionar africanos do interior da África e vão vender para esses europeus que vão trazê-los para cá como escravo. Tudo isso, eu vou fazer uma aula específica sobre isso, mas tudo isso graças à influência dos europeus, principalmente portugueses e espanhóis. Portugueses e espanhóis vão estimular que esses reinos do interior façam esse trabalho. Tá? Quando a gente fala que os reinos do litoral da África iam lá e aprisionavam os do interior e vendiam como escravos, parece que a gente está tirando a culpa dos europeus. Pelo contrário, a culpa é 100% dos europeus. A escravidão africana é 100% culpa dos brancos europeus. Tá? Quem foi lá, forçou, estimulou, foram os europeus.
tá? Então vamos deixar isso claro. Quando eu for falar de escravidão, a gente fala mais disso. Mas portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, nenhum desses povos tem qualquer tipo de liberação da escravidão. Eles são 100% culpados pela escravidão, tá? E aí vai se começar a utilizar o trabalho da mão de obra africana, da mão de obra escrava que vem da África. Tá? Então esse é o sistema de plantation. Há um sistema de monocultura, onde todo o território vai ser o mesmo produto e com trabalho escravo. Tá? Então esse é o sistema que vai ser adotado aqui nas terras portuguesas, vai ser adotado também em terras holandesas, inglesas, francesas, tá? Vão utilizar o mesmo sistema. Um sistema onde você vai trabalhar com um produto só e com a mão de obra escrava, tá bom? Próxima aula falaremos dos jesuítas, tá? Até mais, fui!